Oi, gente. Hoje nós temos que falar sobre a relação entre o clã Bolsonaro e as milícias. E antes que os apoiadores de Bolsonaro venham aqui nos comentários e digam que eu estou acusando e que eu estou sendo irresponsável, como eles fizeram com a Damares, quando eu usei a palavra alegações, e aparentemente eles não sabiam o que a palavra alegações significava, e aí vieram dizendo que eu estava caluniando a Damares. Antes que eles façam isso, eu vou deixar claro aqui que eu não estou afirmando a culpa de nenhum dos membros do clã Bolsonaro, mas evidências surgiram que demandam investigação, que levantam suspeitas. E eu vou falar dessas suspeitas e de possibilidades. Não estarei aqui caluniando ninguém, não vou fazer afirmações, mas vou levantar evidências que permitem que a gente imagine que há uma forte possibilidade dessa ligação existir. Se ela existe ou não, isso é um objeto de uma investigação policial que está em curso e que tem que continuar. Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem a sessão de diálogos com especialistas, que eu entrevistei já historiadores, filósofos, cientistas da NASA, médicos, enfim, figuras muito interessantes, tem muita gente boa lá na sessão de diálogos. E nas sextas-feiras, no Filosofia Popular, eu discuto filmes, séries, jogos, quadrinhos e muito mais. Bem, vamos às evidências. O deputado estadual, o senador eleito Flávio Bolsonaro, ele empregou até novembro do ano passado em seu gabinete na Assembleia Legislativa a mãe e a mulher de um ex-policial militar suspeito de comandar milícia no Rio de Janeiro, o ex-capitão da PM, Adriano Magalhães da Nóbrega, 42 anos, que está foragido e é um dos 13 alvos de uma operação deflagrada nesta terça-feira pelo Ministério Público para prender suspeitos de chefiar milícias que atuam nas comunidades como de Rio das Pedras, Muzema, no oeste da cidade do Rio de Janeiro. Enfim, ele empregou essas duas pessoas ligadas a um miliciano. E ele diz digamos assim, a recomendação veio do Queiroz, e o Queiroz confirmou. O que significa que o Queiroz agora vai ser investigado como uma possível ponte de contato, um intermediador do clã Bolsonaro com as milícias. Não é? Ele que já era investigado por movimentação financeira estranha e tudo mais. Não é? O Flávio Bolsonaro atribui a Queiroz, enfim, eu já disse, e a família Bolsonaro tem um longo histórico de elogios à polícia militar, suspeitos de elos com a milícia. Então, e eles até minimizaram a atuação da milícia. O Eduardo Bolsonaro fala sobre isso, tem uma fala famosa do Eduardo Bolsonaro que está rodando nas redes, que ele minimiza a atuação das milícias. O Flávio Bolsonaro também, ele que está agora no olho do furacão, também minimizou. O Jair Bolsonaro criticou uma CPI que investigava as milícias. Quer dizer, todo o clã Bolsonaro tem um histórico de defender de alguma forma a atuação das milícias, que são organizações criminosas ilegais, que matam pessoas, que chantageiam negócios, que dizem que oferecem proteção mediante dinheiro, que na verdade é uma forma de extorsão. Enfim, uma atuação de um poder completamente paralelo e que é uma ameaça ao Estado de Direito, né? Só para deixar claro. Agora, diante das descobertas mais recentes e de conexão de alguns pontos, uma investigação que já estava em curso agora inclui a família Bolsonaro, né? E muitas notícias estão pipocando nos últimos dias que existe uma forte possibilidade da família Bolsonaro ter essas conexões com milicianos. Eu não afirmo, porque eu acho que nós estamos no início da investigação. Mas os indícios são fortes, sim. Se vão ser confirmados ou não, eu deixo para a gente continuar acompanhando a investigação. Mas eu gostaria agora de lembrar de um episódio que foi citado pelo Ciro Gomes durante a campanha em relação ao Jair Bolsonaro, que é um episódio que eu acho que é importante a gente lembrar. O Ciro Gomes quis esculhambar com o Bolsonaro quando ele estava falando negócio de armas, que lembrou que o Bolsonaro no passado tinha sido rendido por um
enfim, assaltante, e esse assaltante acabou ficando com a arma do Jair Bolsonaro. E aí o Jair Bolsonaro foi questionado, inclusive no Roda Viva, você que é experiente, ex-capitão reformado do Exército, e você não teve habilidade, não teve condições de usar a arma naquela situação. Como seria para nós que não temos esse tipo de treinamento? E o Bolsonaro disse que qualquer pessoa poderia ter sido surpreendida, mas que ele prefere ter acesso a armas. Essa foi a resposta que ele deu. Mas ele também disse: o cara que me assaltou apareceu morto 2 dias depois, ou alguns dias depois. E ele deu uma risadinha. E aí rapidamente ele disse: mas eu não tive nada a ver com isso. E aí deu a entender que recuperou a arma depois e tal. Eu não estou querendo aqui dizer que ele mandou o cara ser morto. Mas se eu fosse um investigador desse caso, vendo esses indícios, eu não acho que é um absurdo dizer: olha, temos que investigar essa morte. E algumas pessoas dizem assim: ah, era bandido, tem que ser morto mesmo. Bem, no Brasil, nós não... Primeiro que nós não temos pena de morte, primeira coisa. Segunda coisa, que mesmo que nós tivéssemos pena de morte, a milícia não está autorizada a ir lá e matar as pessoas, enfim, que são criminosos, apagar elas. Se houver troca de tiros e a pessoa resistir à prisão, sim, ela pode morrer. Porque a polícia tem que se defender também, é lógico, é claro. Mas a forma como o Jair Bolsonaro falou naquele episódio me levaria a dizer: olha, essa morte aí tem que ser investigada. Porque se ele foi executado, eu não sei, mas se ele foi executado a mando do Jair Bolsonaro por causa de suas conexões com a milícia, entendeu? Isso daí é ser mandante de um assassinato. As pessoas pensam: ah, era assassinato de um bandido, como se a vida dele valesse menos. Não é assim que a lei diz, não é? E quando você começa a negociar com isso aí, você começa a achar que inimigos políticos, gente que você não gosta, você pode mandar matar, jornalista que você não gosta, você pode mandar matar. É uma estrada que quando você começa a trilhar, você chega nesse patamar. E nós não podemos mandar matar as pessoas que a gente não gosta. Entendeu? Ou as pessoas que são criminosos. Quando a sociedade faz isso, não tem mais civilização. Agora, isso eu estou querendo dizer que ele fez isso? Não. Mas se eu fosse um investigador, e eu estou falando como o fato de que eu sou um investigador da área científica, não da área policial, mas eu falo como um investigador acadêmico, e me aparecem essas evidências, eu diria, diante daquela declaração, que ele deu aquela risadinha, que eu diria: olha, temos que investigar isso daí. Pode ser que a investigação mostre que foi uma pura coincidência e essa pessoa morreu em outras circunstâncias e nada a ver com a atuação de milícias nem gente conectada ao Bolsonaro. Mas isso tem que ser esclarecido por uma investigação, para a gente ter essa certeza. Senão, nós teríamos um presidente que manda matar a gente. E aí as semelhanças dele com gente tipo o Vladimir Putin começam a ficar assustadoras, né? Alguns desses milicianos, inclusive, têm conexões com... estão suspeitos de serem os mandantes do crime do assassinato da Marielle Franco, a vereadora do PSOL, que todos vocês conhecem. Enfim, foi brutalmente morta ano passado. E foi uma morte que marcou ela e o motorista. Ambos foram brutalmente mortos por, aparentemente, gente que teve acesso a armas de calibre, de tipo militar, que não são muito comuns entre os bandidos. Ou seja, ou era gente da PM, ou era os caveiras, ou eram milicianos, que é o mais provável, e é o que a investigação está apontando, mas nós temos que chegar aos mandantes do crime, que infelizmente o caso da Marielle ainda continua sem solução. Com tudo isso, o que eu quero dizer é que o governo Bolsonaro ele já começa sobre vários problemas de corrupção. Parece um fio que está sendo
desvendado a partir do Queiroz, da corrupção do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, que não me surpreende, porque como eu disse desde o episódio da Valderice, eu já sabia que a questão ética não era importante para um cara como Bolsonaro. Porque se você é capaz de usar a verba de gabinete para pagar uma pessoa que cuida de seus cachorros, em vez de você usar o seu próprio salário, você mostra que você não tem respeito pelo dinheiro público, nem por considerações éticas. E quando não tem, não é questão do valor, entende? Pode ser 1.000, pode ser 2.000, pode ser 100 mil, pode ser 1 milhão. Quando você faz em uma questão, você mostra para mim que você pode fazer em todas as questões. Então, tudo que está aparecendo aí em relação ao Flávio Bolsonaro não me surpreende em nada. E se mais for descoberto, inclusive envolvendo o próprio Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, nada disso vai me surpreender. Por causa dessas evidências e por causa, enfim, desse histórico que a gente já está sabendo, né? Eu não sei se vale a pena eu fazer um vídeo sobre a fala do Bolsonaro em Davos. Se vocês quiserem, eu vejo se eu faço amanhã. Mas eu acho que o que eu posso dizer é que o discurso dele entra em alguns momentos em clara contradição com os indicados dele para os ministérios, né? Ele dizer que a presença dele quer dizer que ele quer dialogar sobre os problemas que em Davos são valorizados, são considerados importantes e tal, mas ele indicou para relações exteriores um Olavete que diz que aquecimento global é uma trama marxista. Ele indicou outro Olavete para o Ministério da Educação. Quer dizer, ele tem várias indicações que contradizem o que ele disse lá. É por isso que eu acho que o discurso dele e a repercussão na mídia internacional foi absolutamente devastadora. Eles consideraram fraquíssimo o discurso. Eu não sei se eu preciso fazer um vídeo sobre isso, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo examinando a fala dele, vocês deixam aí nos comentários e aí eu vou vejo se eu faço um vídeo sobre isso amanhã. Mas essa conexão entre Bolsonaro e os milicianos, o clã Bolsonaro e os milicianos, ainda vai dar muito pano para manga. Ainda é uma investigação que está no seu início e que nós temos que acompanhar com muito cuidado. Porque se ela revelar que Bolsonaro e o Jair Bolsonaro e os seus outros familiares têm ligação com as milícias, eu sou da posição que a gente não deve pedir impeachment apenas, não. Nós devemos pedir novas eleições. Novas eleições. A eleição foi uma fraude. Não estou falando só pela questão do WhatsApp, não. Estou falando de uma pessoa que mal começou o governo, quer dizer, nem completou um mês, e se descobriu que um discurso profundamente de moralização da política e tal, era uma pessoa que estava ligada com bandidos. Se isso for provado, que ainda não foi, deixar isso bem claro, que os Minions parece que não escutam bem, né? Então a gente tem que repetir as coisas. Os apoiadores, né? Eu chamo de Minions para esculhambar mesmo, porque se você, diante de tudo isso, você ainda está apoiando a ferro e a fogo e rezando por Flávio Bolsonaro, eu não tenho outro nome a dar. Mas enfim, eu acho que nós temos que demandar novas eleições. Pode causar uma instabilidade muito grande nesse país, mas o fato é que é um governo que, se isso for provado, não tem legitimidade para ser governo. E todas as indicações dele não têm legitimidade. E a gente sabe que o povo brasileiro não elegeu o Mourão, né? Não foi o Mourão. E se o Mourão quiser, ele pode se candidatar à presidência na próxima, nessas novas eleições, que eu acredito que, se isso for provado, tem que ser uma demanda do povo brasileiro. Enfim, era isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Se você gosta, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Eu vou ver se no fim de semana eu faço uma nova live. Não é? Eu já fiz uma, vou ver se faço uma no fim de semana. Provavelmente sábado de noite, assim, sábado 7 horas da noite, alguma coisa assim. Sábado ou domingo. Vocês colocam nos comentários o dia que vocês acham melhor e o horário que vocês acham melhor. Eu não gosto de fazer esse tipo de evento de manhã, então vai ter que ser à tarde. Ou no início da tarde, ou no final da tarde, ou de noite, né? Vocês dizem aí o que é que vocês acham melhor. Tá certo então, gente?
Se vocês gostam do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo.